À medida que o Sol começava a despontar no horizonte do século XVIII, a Europa se encontrava à beira de transformações insondáveis. Um ar de inquietação e antecipação percorria as cidades e os campos. Era um tempo de mudanças, onde a tradição e a inovação se entrelaçavam em uma dança incerta, e as sombras de uma ordem antiga começavam a se dissolver diante da luz de um novo amanhecer. Mas que segredos aguardavam nas profundezas dessa era incipiente? No coração da Inglaterra, a agricultura dominava a vida de milhões. As vastas extensões de campos cultivados eram a alma de uma economia baseada no trabalho manual e na cooperação comunitária. No entanto, nesse cenário de tranquilidade, germinavam as primeiras sementes de uma mudança radical. A Revolução Agrícola, um processo de inovação que deu origem a novas técnicas e ferramentas, começava a alterar a própria estrutura da sociedade. Como poderia o homem, com seu engenho e seu desejo de progresso, transformar o campo em um motor de mudança? Enquanto isso, nas cidades, um crescente descontentamento começava a ecoar entre as massas. A classe trabalhadora, presa em um ciclo de pobreza e exploração, via como as promessas de um futuro melhor se desvaneciam. A industrialização, ainda em seus primórdios, prometia libertar alguns desses homens e mulheres do jugo da agricultura, mas também levantava perguntas inquietantes. A que custo? Estaria a humanidade preparada para as consequências de sua própria ambição? As primeiras luzes da Revolução Industrial se mostravam timidamente no horizonte. Em oficinas rudimentares e pequenas fábricas, artesãos começavam a experimentar novas técnicas que desafiavam as noções estabelecidas de produção. A máquina de fiar de James Hargreaves, conhecida como Spinning Jenny, seria apenas o primeiro lampejo de um futuro repleto de invenções que mudariam o destino de gerações. Mas que forças ocultas impulsionavam essa onda de inovação? O século XVIII foi um crisol de ideias, onde a ilustração ressoava em cada canto, desafiando dogmas e promovendo o pensamento crítico. Filósofos e cientistas se uniam em um esforço para desvendar os mistérios do mundo ao seu redor. Nesse contexto, a curiosidade humana se tornava um farol que iluminava o caminho rumo ao desconhecido. Como poderia o conhecimento transformar a realidade e, por sua vez, moldar um mundo completamente novo? As primeiras fábricas começaram a emergir, como sombras de um futuro incerto. Com sua chegada, as fronteiras entre o lar e o trabalho se desdibujavam. Os ecos das máquinas ressoavam nas ruas, preenchendo o ar com um ruído ensurdecedor, mas também com promessas. As oportunidades se multiplicavam, atraindo homens e mulheres de todos os cantos do continente, ansiosos para deixar para trás uma vida de penúrias. No entanto, em meio a esse fervor, um mistério latente permanecia. Essa transformação seria realmente um avanço ou uma armadilha disfarçada de progresso? À medida que os rios da Inglaterra começaram a fluir com o carvão extraído das entranhas da terra, a energia que impulsionava as máquinas começava a mudar a própria natureza da produção. Era um momento de revelações, onde a economia agrária começava a ceder lugar à industrial. Mas quem seriam os verdadeiros beneficiários dessa nova ordem? Nas sombras das fábricas, a exploração laboral e as condições desumanas começavam a se erguer como um grito sufocado, esperando para ser ouvido. A Revolução Industrial não apenas prometia uma mudança na maneira de produzir, mas também traçava um novo mapa social, onde as classes se reconfiguravam e o poder se redistribuía. A burguesia emergente, impulsionada pelo capital e pela inovação, começava a desafiar a nobreza tradicional, mas, nesse jogo de poder, que papel desempenhariam aqueles que haviam sido relegados às margens? À medida que nos aprofundamos nesse labirinto de transformações, os ecos dessa era de mudanças nos convidam a refletir sobre o futuro que se delineava. As primeiras sementes da Revolução Industrial estavam brotando, e com elas, a promessa de um mundo completamente diferente. Agora, o horizonte se ilumina com a chegada da inovação, onde as invenções tecnológicas começarão a marcar o verdadeiro início dessa revolução. Que maravilhas e enigmas nos aguardam no próximo capítulo desta história. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal.
Essa crise não tardaria a encontrar sua resposta nas entranhas de uma oficina escura e empoeirada, onde a centelha da inovação começaria a iluminar o caminho para o futuro. Em um canto de Lancashire, Inglaterra, um humilde tecelão chamado James Hargreaves estava prestes a desencadear uma mudança que ressoaria através dos séculos. Em 1764, enquanto o mundo girava na oscilação da incerteza, Hargreaves apresentou ao mundo a máquina de fiar, a célebre Spinning Jenny. Um artefato que, como se de uma arte oculta se tratasse, multiplicaria a produção de fio e transformaria para sempre a indústria têxtil. Imaginem o murmúrio das máquinas misturando-se com o sussurro da história, enquanto a Spinning Jenny girava e girava, convertendo o algodão em fio com uma rapidez assombrosa. Este engenho que podia fiar vários fios ao mesmo tempo, não era simplesmente uma máquina, mas a encarnação de um novo espírito, o desejo insaciável de transformar o cotidiano em extraordinário. Mas foi realmente assim? Hargreaves imaginou o eco de sua invenção ressoando em fábricas que em breve preencheriam a paisagem britânica? As primeiras reações a essa maravilha mecânica foram uma mistura de assombro e temor. Os artesãos, que durante gerações haviam dependido de suas mãos e habilidades, sentiram-se ameaçados. A sombra da máquina parecia obscurecer seu futuro, um futuro que vacilava entre a tradição e a modernidade. No entanto, a Spinning Jenny não apenas alterou as bases do trabalho têxtil, também lançou as bases de uma nova ordem econômica. Em um breve espaço de tempo, a produção disparou, permitindo aos fabricantes satisfazer uma demanda crescente que nunca antes havia sido imaginada. A máquina de fiar de Hargreaves não era apenas uma ferramenta, era um símbolo de um mundo em transformação. Os ecos dessa revolução foram ouvidos além das fronteiras de Lancashire. Fabricantes de todo o país começaram a adotar essa tecnologia, enquanto a produção têxtil se transferia das casas para as oficinas. As cidades, como seres vivos, começaram a crescer, alimentadas pela promessa de emprego e prosperidade. Mas qual era o custo dessa rápida industrialização? No fundo de toda essa inovação, uma pergunta inquietante emergia: estava se sacrificando a alma da humanidade em nome do progresso? À medida que o século XVIII avançava, a máquina de fiar se tornou o coração pulsante da indústria têxtil. Mas não foi um caminho fácil. As tensões entre os produtores tradicionais e os inovadores começaram a se intensificar, criando um ambiente carregado de incerteza. Os trabalhadores de outrora, que antes teciam histórias em cada fio, viam-se obrigados a se adaptar a um ritmo de vida que não haviam escolhido. A máquina, esse símbolo de avanço, tornava-se um enigma de ambivalência, um ícone que prometia riqueza, mas também despojava de dignidade. Esse panorama de inovação e conflito encontrou seu ponto culminante na criação de fábricas, onde a Spinning Jenny e suas sucessoras se alinhavam em filas intermináveis, como soldados prontos para a batalha. A produção em massa começava a tomar forma, e com ela, o pano de fundo de uma nova era econômica. Mas que segredos ainda aguardavam nas profundezas dessa transformação? Em meio a essa voragem surgiram novas vozes, novas ideias que começavam a questionar o status quo. A Revolução Industrial não era apenas um fenômeno técnico, era um caldeirão de pensamento, onde se gestavam os alicerces de uma nova classe trabalhadora. Nos cafés e nas ruas, discutia-se fervorosamente sobre direitos, justiça e o futuro de um mundo que parecia girar mais rápido do que o coração humano podia suportar. As inovações não se limitavam às máquinas, também estavam sendo desenvolvidas novas formas de organização e pensamento. Os inventores e visionários começavam a ser reconhecidos não apenas como mecânicos, mas como arquitetos de uma nova sociedade. No entanto, apesar dos avanços, a pergunta continuava a ressoar: seria essa inovação uma bênção ou uma maldição para a humanidade? Assim, enquanto o murmúrio da Revolução Industrial se intensificava, o motor a vapor de James Watt se preparava para entrar em cena. Um novo capítulo da história se erguia no horizonte, prometendo não apenas uma mudança na produção, mas uma transformação radical em todos os aspectos da vida. Que mistérios revelaria o vapor? Que novas sombras se espreitariam na paisagem industrial? A resposta se encontra no próximo capítulo,
onde o impulso do motor de Watt mudaria para sempre o rosto da industrialização. Essa busca por inovação e progresso não tardaria a dar lugar a uma revolução que transformaria para sempre o rosto da indústria. No coração dessa mudança estava um enigmático inventor, James Watt, cujo motor a vapor mudaria não apenas a forma de produzir, mas também a maneira como os seres humanos se relacionavam com o trabalho e a própria natureza. Imaginemos por um momento a paisagem britânica no final do século XVIII. As fábricas começavam a surgir como sombras no horizonte, mas ainda dependiam de métodos rudimentares que limitavam seu alcance. Foi nesse contexto que Watt, um escocês de espírito inquieto, começou a vislumbrar um futuro onde o vapor não apenas alimentaria caldeiras, mas também sonhos de progresso e prosperidade. Mas, o que levou esse visionário a conceber um motor que mudaria o destino de toda uma nação? A história nos conta que após consertar uma máquina a vapor de Newcomen, Watt percebeu que a eficiência desse dispositivo era um mistério não resolvido. Por que desperdiçar tanta energia no processo de condensação? Com sua mente aguçada, começou a experimentar, e assim nasceu o revolucionário motor a vapor de dupla ação. Essa criação não apenas melhorou a eficiência, desencadeou uma força que impulsionaria a humanidade em direção a uma nova era. O motor de Watt se tornou a faísca que acendeu a chama da Revolução Industrial. Sua versatilidade o tornou indispensável em uma variedade de aplicações, desde a mineração até a manufatura têxtil. Mas, que segredos escondia essa máquina que a tornou o símbolo do progresso? Em sua essência, o motor a vapor era mais do que um simples artefato, era uma promessa de liberdade, um meio de desafiar as limitações da natureza e do tempo. A cada giro do pistão, a maquinaria do futuro começava a tomar forma. As fábricas se erguiam como titãs de aço, devorando carvão e exalando fumaça em um espetáculo de poder industrial. A produção em grande escala se tornava a norma, e a mão de obra, antes relegada a métodos manuais, agora se encontrava sob a influência da máquina. Mas, em meio a esse avanço, surgiam perguntas inquietantes: a que custo se alcançava esse progresso? A humanidade estava realmente mais livre, ou se encontrava aprisionada em um novo tipo de escravidão? Enquanto o motor a vapor começava a ressoar por todo o Reino Unido, o eco de sua influência se estendia além das fábricas. As cidades cresciam a um ritmo vertiginoso, alimentadas pela promessa de trabalho e prosperidade. Mas essas urbes, que se construíam sobre a base do vapor e do carvão, também escondiam um lado sombrio. A sombra da poluição e da exploração laboral começava a pairar sobre a sociedade. Seria o preço do progresso uma vida de sofrimento para muitos? O motor de Watt, embora tenha sido um símbolo de inovação, também se tornou um lembrete das desigualdades que se gestavam no seio dessa nova era industrial. À medida que as fábricas se multiplicavam, também se multiplicavam as histórias de homens, mulheres e crianças que passavam longas horas em condições desumanas, atados a um ciclo interminável de trabalho e desgraça. Mas, o que se poderia fazer diante de um sistema que parecia imparável? A revolução do motor a vapor não apenas transformou a produção, mas também marcou o início de uma nova relação entre o ser humano e a máquina. As perguntas sobre o significado do progresso ressoavam no ar, e a necessidade de encontrar um equilíbrio entre inovação e humanidade se tornava mais urgente. A história de Watt não se limitou à invenção, tornou-se uma narrativa de desafio, de luta e de busca por uma nova ordem. Com um motor a vapor como catalisador, a revolução industrial estava pronta para se expandir, empurrando a sociedade em direção a um futuro repleto de possibilidades, mas também de sombras. À medida que o carvão se tornava o novo ouro negro, a demanda por esse recurso vital disparava, abrindo a porta para um novo capítulo em nossa história, o auge do carvão, onde o mineral escuro se tornaria o coração pulsante da industrialização. Que mistérios de prosperidade e devastação aguardam nesse novo horizonte? A jornada apenas começa. Essa revolução do motor a vapor, que havia começado a mudar o próprio tecido da produção, logo seria alimentada por um novo e poderoso aliado, o carvão. Em um mundo que se apressava rumo ao futuro, o carvão emergiu como o combustível fundamental que acenderia o fogo da industrialização. Mas,
Que mistérios e sombras se ocultavam atrás deste mineral escuro, que prometia levar a humanidade a novas alturas? Nas profundezas da terra jazia o carvão, um recurso que havia passado despercebido durante séculos. No entanto, com a explosão da maquinaria industrial, sua demanda disparou, tornando-se a alma das fábricas e o motor dos trens. Cada tonelada extraída era um eco de progresso, mas também um símbolo de uma mudança iminente na paisagem europeia. As minas, antes consideradas lugares de trabalho rústicos e rudimentares, tornaram-se as artérias vitais de uma economia em expansão. A mineração do carvão não apenas transformou a economia, alterou o próprio solo que os homens pisavam. As colinas que outrora se erguiam com orgulho, cobertas de vegetação, eram despidas de seu manto verde. Em seu lugar, ergueram-se chaminés que cuspiriam fumaça, e o ar, antes fresco e puro, tornava-se um manto cinza. Seria este o preço do progresso? Um sacrifício necessário no altar do avanço? Os rostos dos mineiros, desgastados pelo trabalho árduo, contavam histórias de luta e sacrifício, enquanto as sombras da exploração e do perigo espreitavam em cada canto das minas. Os homens que desciam às entranhas da terra viviam em um mundo de penumbra, onde a luz do sol mal conseguia iluminar o suor de suas frentes. A cada golpe de picareta, revelava-se uma história esquecida, uma luta pela subsistência em um ambiente onde o perigo era constante. Acidente após acidente, o carvão cobrava um preço, e as tragédias tornavam-se lendas que percorriam as tabernas dos vilarejos mineiros. Mas, o que empurrava esses homens a arriscar suas vidas? Seria a necessidade, a ambição, ou a esperança de um futuro melhor? Enquanto as fábricas se multiplicavam, o carvão se erguia como o rei indiscutido da energia. Sua capacidade de alimentar as máquinas que transformavam o trabalho manual em produção em massa era incomparável. As cidades começaram a se expandir, brotando como cogumelos em uma floresta após a chuva. No entanto, esse crescimento não era sinônimo de prosperidade para todos. Nos bairros operários, a vida era dura, a pobreza se espalhava como uma sombra, enquanto os donos das fábricas enriqueciam à custa do suor alheio. A crescente indústria do carvão também trouxe consigo uma mudança drástica no ambiente natural. As paisagens outrora pitorescas e serenas foram dilaceradas pela atividade mineradora. Rios que anteriormente fluíam com águas cristalinas agora carregavam o lodo negro do carvão, e a fauna e flora locais sofreram as consequências dessa transformação. Seria a ambição humana então um inimigo da natureza? Cada montanha despida, cada árvore derrubada, parecia sussurrar um lamento do que um dia foi. No entanto, o carvão não apenas alterou a paisagem física, também modificou a estrutura social. Com a chegada de novas oportunidades de trabalho, as comunidades começaram a mudar. Famílias inteiras mudaram-se para as cidades, em busca de emprego nas fábricas que proliferavam. A esperança de um futuro melhor misturava-se com o temor da exploração. Neste novo mundo, a luta pelos direitos trabalhistas começava a germinar nos corações daqueles que até então haviam sido silenciados. Em meio a esse turbilhão de transformação, o carvão erguia-se como um símbolo da dualidade do progresso, um recurso que podia iluminar ou consumir. Enquanto a fumaça das fábricas se erguia em direção ao céu, uma pergunta ressoava no ar: poderia a humanidade encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento e a preservação? A resposta, ainda um enigma por desvendar, aguardava nas sombras do futuro. À medida que a revolução industrial continuava sua marcha implacável, as cidades se transformavam em verdadeiras metrópoles de ferro e fumaça. Mas com esse auge da indústria, surgiriam também as sombras da mudança. As cidades de ferro, com seu burburinho incessante e suas fábricas vorazes, estavam prestes a ganhar vida. A história da Revolução Industrial avançava sem parar, e com ela, uma nova era de desafios e oportunidades que mudariam para sempre o destino da humanidade. Essa crise não tardaria a se manifestar nas cidades britânicas, que se transformavam rapidamente em um crisol de fumaça e aço. Nas primeiras décadas do século XIX, a paisagem urbana da Inglaterra se metamorfoseou em um vasto labirinto de fábricas e chaminés, onde a Revolução Industrial não apenas alterou a economia, mas também a própria essência da vida cotidiana. Que mistérios se escondiam atrás dessas muralhas de ferro e tijolo?
As cidades, que antes eram espaços de encontro e comércio, tornaram-se um ecossistema de trabalho incessante. Manchester, Liverpool e Birmingham ergueram-se como titãs da indústria, atraindo milhares de trabalhadores em busca de uma vida melhor. No entanto, essa promessa de prosperidade estava tingida de sombras. A expansão urbana descontrolada trouxe consigo uma série de desafios que afetaram a classe trabalhadora de formas que poucos podiam imaginar. Os ecos das máquinas ressoavam em cada canto, enquanto a população crescia a passos largos. As fábricas, que prometiam emprego e sustento, também se tornaram prisões de um sistema que priorizava a produção sobre o bem-estar humano. Até que ponto estavam dispostos a sacrificar sua saúde e dignidade por um salário? A resposta estava em cada rosto desgastado e em cada rua abarrotada de gente. As condições de vida eram, na melhor das hipóteses, precárias. As moradias, construídas rapidamente para abrigar os novos habitantes da cidade, eram frequentemente insalubres e superlotadas. A falta de planejamento urbano deixou um rastro de becos escuros e sem saída, onde o ar se tornava irrespirável, e as doenças se propagavam como sombras à espreita. A fome e a pobreza tornaram-se companheiras constantes dos trabalhadores, enquanto as fábricas continuavam a devorar seu tempo e energia. Nesse ambiente de caos e desespero, a vida familiar se desmoronava. Mulheres e crianças se juntavam ao exército de trabalhadores, muitos deles em condições ainda mais desumanas. O eco de seus passos ressoava nas ruas, uma sinfonia de sofrimento e sacrifício. Seria essa a nova normalidade que a Revolução Industrial havia prometido? Enquanto as fábricas se erguiam como monumentos de progresso, o custo humano tornava-se cada vez mais evidente. Mas nem tudo estava perdido nesse panorama sombrio. Em meio à adversidade, surgiram movimentos sociais que começaram a levantar a voz. Os operários, cansados de serem silenciados, começaram a se organizar. As primeiras greves e protestos emergiram como um grito coletivo em defesa de seus direitos. Poderia a unidade ser a chave para desafiar o poder estabelecido e mudar o rumo de suas vidas? A história começava a se gestar nas ruas, um eco de resistência que ressoaria ao longo das gerações. A Revolução Industrial também trouxe consigo uma mudança na percepção do tempo e do espaço. As cidades, antes percebidas como lugares de encontro e comunidade, tornaram-se ambientes dominados pelo relógio e pela pressa. A jornada de trabalho se estendia, e o tempo pessoal se esvaía. Neste novo mundo, onde ficava o tempo para o descanso, a reflexão e o lar? As sombras da industrialização ameaçavam devorar não apenas a saúde física, mas também a saúde mental da população. À medida que as cidades de ferro continuavam a crescer, a paisagem britânica se transformava em um símbolo de progresso e sofrimento. As fábricas, com seu maquinário incessante, tornaram-se o coração pulsante de uma nova era, mas também um lembrete das profundas desigualdades que se gestavam em seu interior. Seria possível encontrar um equilíbrio entre o avanço tecnológico e a justiça social? Assim, as cidades britânicas tornaram-se um enigma, um lugar onde a esperança e o desespero coexistiam. Como um vasto tabuleiro de xadrez, cada movimento contava nessa luta entre o progresso e a dignidade humana. As sombras das fábricas se alongavam não apenas sobre as ruas, mas também sobre o futuro de uma nação em transformação. Mas este não era o fim da história. As mesmas fábricas que haviam transformado as cidades também estavam prestes a mudar a forma como os produtos se moviam e se distribuíam, uma mudança que se manifestaria através da ferrovia. Um novo capítulo nessa saga industrial estava prestes a começar, uma revolução nas vias de mudança que continuariam a marcar o pulso da história. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. Essa crise não tardaria a se tornar o catalisador de uma transformação ainda mais profunda. A cada dia que passava, a necessidade de um sistema de transporte mais eficiente se tornava mais evidente. Nas sombras das fábricas que cresciam como cogumelos, um novo enigma começava a tomar forma: a ferrovia. Poderia esta ser uma solução para a crescente demanda de mercadorias e pessoas que ansiavam cruzar distâncias cada vez mais amplas?
A primeira linha ferroviária que serpenteava entre as brumas da história foi inaugurada em 1825, conectando as cidades de Stockton e Darlington. Naquele momento, o mundo foi testemunha de um avanço que prometia desafiar as limitações do tempo e do espaço. A bordo da locomotiva Locomotion número 1, os passageiros se lançaram em uma viagem que não seria apenas física, mas também simbólica, rumo a um futuro repleto de possibilidades. Como uma simples máquina a vapor, alimentada por carvão, poderia mudar o rosto da sociedade. Os trilhos, que se estendiam como veias pela paisagem britânica, logo se tornaram a artéria vital de um império em expansão. As mercadorias que antes navegavam por rios e estradas empoeiradas, encontraram no trem um meio mais rápido e seguro. Que segredos de eficiência se escondiam no ritmo constante das rodas sobre os trilhos? As indústrias do carvão e do aço floresceram, alimentando a construção de locomotivas e a criação de novas infraestruturas. Como um eco do passado, a Revolução Industrial reclamava seu lugar na história. No entanto, a ferrovia não apenas transformou o comércio, também revolucionou a vida cotidiana das pessoas. As distâncias que antes pareciam intransponíveis foram encurtadas. Famílias que um dia viveram separadas por rios e montanhas agora podiam se reunir em questão de horas. Mas, que implicações tinha esse novo poder de mobilidade? Nas estações de trem, um microcosmo da sociedade emergia, onde se cruzavam os destinos de milhares de almas. A ferrovia não apenas transportava mercadorias, também era um meio de comunicação, um portador de sonhos e esperanças, assim como de temores e ansiedades. As primeiras linhas ferroviárias se tornaram o cenário de um teatro humano em que cada viagem narrava uma história. Desde os trabalhadores que se deslocavam para as fábricas até os comerciantes que enviavam seus produtos a mercados distantes, o trem se tornou um símbolo do progresso. Mas, acaso todos os protagonistas dessa revolução estavam cientes das sombras que pairavam sobre eles? O crescimento exponencial da rede ferroviária também trouxe consigo desafios significativos. A segurança nas vias, o impacto ambiental e as duras condições de trabalho daqueles que construíam esse titânico sistema. As locomotivas, ao mesmo tempo que representavam uma maravilha tecnológica, também eram testemunhas de tragédias. Os descarrilamentos e acidentes se tornaram uma realidade temida, um lembrete de que o progresso não está isento de riscos. Seria esse o preço que deveriam pagar pela modernidade? A história, em seu incessante avanço, sempre parece deixar um rastro de mistério. Com o tempo, a ferrovia se expandiu além das fronteiras britânicas, cruzando oceanos e continentes. Tornou-se um símbolo da Revolução Industrial, uma manifestação da ambição humana por conquistar o mundo. À medida que as linhas de trem se estendiam, também se expandia a influência dos industriais que, como titãs, moldavam o destino econômico de nações inteiras. Nesse cenário, a ferrovia não era apenas um meio de transporte, era um instrumento de poder. No entanto, enquanto as rodas giravam, uma sombra ainda mais escura pairava sobre o horizonte. A industrialização, com sua promessa de prosperidade, também trouxe consigo uma luta pelos direitos trabalhistas, que logo explodiria em um clamor por justiça. A vida dentro das fábricas tornaria-se um campo de batalha onde os operários exigiriam reconhecimento e dignidade. Nesse contexto de transformação, a ferrovia se tornaria o pano de fundo de um novo capítulo na luta pelos direitos dos trabalhadores. Assim, enquanto o vapor se dissipava no ar, as linhas ferroviárias continuavam a traçar o mapa de um mundo em constante mudança. Mas, qual seria o próximo passo nessa travessia histórica? A resposta aguarda no coração das fábricas que em breve se ergueriam como o verdadeiro coração da produção, onde a luta por um futuro melhor começaria a tomar forma. Essa expansão do transporte não tardaria a alimentar um fenômeno ainda mais profundo: o surgimento da fábrica como o epicentro da produção. Nesse vasto entrelaçado de inovação e desafio, as fábricas se ergueram como templos de uma nova era, onde a fumaça e o ruído se fundiam com a ambição humana. Que mistérios se escondem nas sombras desses gigantes de aço e tijolo?
A fábrica, em sua essência mais pura, representava uma transformação radical na forma como se concebia o trabalho. Até então, a produção ocorria em lares e pequenos ateliês, onde a mão de obra era limitada e o ritmo de trabalho, ditado pelo ciclo natural do dia. No entanto, com a chegada da máquina a vapor e a revolução da tecnologia, essas dinâmicas mudaram drasticamente. As fábricas começaram a agrupar homens, mulheres e crianças, forçando uma simbiose entre o ser humano e a máquina que desdibujava os limites do esforço físico e da produção. Mas foi realmente assim? No coração dessas fábricas, a vida dos trabalhadores se transformava em um enigma. De repente, o indivíduo se tornava um mero engrenagem dentro de uma vasta maquinaria. O som ensurdecedor das máquinas não apenas marcava o ritmo da produção, mas também sufocava as vozes daqueles que lutavam para encontrar seu lugar neste novo ordenamento. As jornadas de trabalho se estendiam às vezes até 16 horas, deixando pouco espaço para a vida fora da fábrica. A promessa de um salário estável tornava-se um espejismo, enquanto os trabalhadores enfrentavam condições que muitas vezes beiravam o desumano. As fábricas não apenas transformaram o espaço físico, também alteraram a estrutura social. A chegada de um número sem precedentes de trabalhadores às cidades gerou um fenômeno urbano sem igual. Famílias inteiras abandonaram o campo, buscando oportunidades que muitas vezes se revelavam mais uma armadilha do que uma libertação. Nesse novo ambiente, a hierarquia laboral começava a se gestar, os supervisores, os operários, os aprendizes, cada um com seu próprio lugar nessa intrincada rede. E nesse entrelaçado, surgiram também novas dinâmicas de poder e resistência. As mulheres, frequentemente relegadas às tarefas mais tediosas e mal remuneradas, começaram a se fazer notar nesse cenário. Com sua habilidade e tenacidade, começaram a desafiar o status quo. Como era possível que, sob o mesmo teto, existissem desigualdades tão marcadas? As primeiras manifestações de organização entre os trabalhadores começaram a tomar forma, gestando uma sombra de resistência que prenunciava um futuro de mudanças significativas. No entanto, nem tudo era desolação. No eco dessas fábricas, as sementes da inovação continuavam a germinar. Inventores e empreendedores tornaram-se figuras icônicas, impulsionando o desenvolvimento de novas máquinas que prometiam uma produção ainda mais eficiente. Mas, a que custo? Enquanto as fábricas aumentavam sua capacidade de produção, a desumanização dos trabalhadores tornava-se mais palpável. As histórias daqueles que passavam seus dias entre ruído e poeira começaram a ser contadas, revelando um lado obscuro oculto atrás da fachada brilhante da industrialização. Os conflitos laborais começaram a surgir como resposta a essas condições. Os primeiros movimentos de trabalhadores se organizavam, exigindo não apenas salários justos, mas também um tratamento digno. À medida que essas lutas surgiam, o eco de suas vozes ressoava cada vez mais alto na sociedade, desafiando a ordem estabelecida e questionando o modelo de produção que havia chegado a dominar. A fábrica, como um microcosmos da própria revolução, tornou-se o campo de batalha onde se travavam não apenas lutas econômicas, mas também éticas e sociais. Nesse contexto, o trabalho se transformou em um conceito complexo e multifacetado, onde o sacrifício pessoal se entrelaçava com o progresso coletivo. Mas, quem realmente se beneficiava desse avanço? O trabalhador era um mero instrumento em uma máquina projetada para enriquecer poucos, ou emergia como protagonista de sua própria história? À medida que as sombras da Revolução Industrial se alongavam, o sistema fabril continuava a evoluir, preparando-se para enfrentar novos desafios que se avizinhavam no horizonte. As fábricas não eram apenas o coração da produção, também estavam se tornando o núcleo de uma luta pelos direitos, uma luta que ressoaria ao longo da história. Nesse contexto de tensões e transformações, a Revolução Industrial não apenas redefinia a produção, mas também cimentava as bases de um novo capitalismo, que mudaria para sempre a face da sociedade. E assim, enquanto as fábricas continuavam a funcionar, um novo dilema começava a se gestar em suas entranhas. O capitalismo industrial, com sua promessa de prosperidade, estava prestes a se consolidar.
Que segredos ainda aguardavam nas profundezas desse novo ordenamento econômico? A resposta nos levará a explorar as entranhas de um sistema que mudaria para sempre o destino de milhões. Essa revolução da fábrica, esse batimento acelerado da produção, não tardaria a dar lugar a um novo enigma: o capitalismo industrial. Nas entranhas deste novo sistema econômico, a produção em massa erguia-se como o pilar fundamental, enquanto o capital privado se tornava o motor que impulsionava uma mudança sem precedentes. Que segredos se ocultavam nessa transformação que prometia riqueza para alguns e penúrias para outros? A Revolução Industrial não foi apenas uma mudança na forma de produzir. Foi o nascimento de uma nova ordem social e econômica que reconfigurou as relações humanas. O eco dos martelos e o assobio das máquinas a vapor ressoavam em cada canto das fábricas, enquanto as sombras da pobreza e da opulência entrelaçavam-se em uma dança inquietante. Da noite para o dia, as pequenas oficinas familiares foram deslocadas por gigantescas fábricas que exigiam uma mão de obra cada vez mais numerosa. Neste novo mundo, a produção não se limitava a satisfazer necessidades. Tornara-se um objetivo em si mesma, um mistério que desafiava as normas estabelecidas. As ruas das cidades britânicas, outrora tranquilas e aprazíveis, transformaram-se em verdadeiros labirintos de atividade industrial. O capital privado, antes reservado a nobres e proprietários de terras, democratizava-se, permitindo que os empresários emergentes acumulassem riquezas inimagináveis. Mas a que preço? A exploração laboral tornou-se uma sombra onipresente. Os trabalhadores, muitos deles provenientes das zonas rurais em busca de uma vida melhor, encontravam-se presos em um ciclo interminável de trabalho exaustivo e escassa remuneração. A promessa de prosperidade se dissipava rapidamente, deixando apenas a amarga realidade da luta diária pela sobrevivência. Nesse contexto, o capitalismo industrial apresentava-se como um enigma fascinante, um sistema que prometia progresso e bem-estar, mas que também deixava em sua esteira um rastro de sofrimento. A produção em massa, impulsionada pela competição voraz entre os industriais, significava que as fábricas operavam a um ritmo frenético. A eficiência tornava-se a palavra mágica, enquanto a qualidade muitas vezes era sacrificada no altar da rentabilidade. As máquinas, esses prodígios da engenharia, começaram a eclipsar a destreza artesanal, e com isso, a identidade dos trabalhadores se desvanecia em um mar de fumaça e ruído. O impacto do capitalismo industrial não se limitava à esfera econômica, suas raízes penetravam no social, no político e no cultural. A classe trabalhadora, antes um grupo difuso, começava a tomar consciência de seu poder. Os sindicatos emergiam como um farol de esperança em meio à escuridão, buscando reivindicar direitos e condições de trabalho justas. No entanto, o caminho para a justiça social estava repleto de obstáculos, e o confronto entre capital e trabalho tornava-se inevitável. Quem poderia imaginar que este novo sistema, que prometia tanto, também carregaria consigo as sementes da resistência? À medida que a produção em massa se enraizava na vida cotidiana, o capitalismo industrial começava a estender sua influência além das fronteiras britânicas. As ideias de Adam Smith e outros economistas começaram a circular, semeando a semente de um novo pensamento econômico que ressoaria por todo o mundo. Mas, realmente entendíamos as implicações dessa transformação? A história nos lembra que cada avanço traz consigo um custo, e neste caso o custo era e continua sendo a luta pelo equilíbrio entre a prosperidade e a equidade. Assim, o capitalismo industrial, com sua promessa de abundância, tornava-se um complexo emaranhado de interesses, onde luzes e sombras coexistiam em um mesmo espaço. Os novos titãs da indústria, aqueles que acumulavam poder e riqueza, enfrentavam a crescente pressão de uma classe trabalhadora que começava a levantar a voz. A história se escrevia em cada greve e em cada demanda por direitos, revelando um drama humano que desafiava a frieza dos números econômicos. Nesse contexto de luta e transformação, a Revolução Industrial avançava implacável, e com ela, a sombra da industrialização infantil. As fábricas, em sua busca por maximizar lucros, recorriam à mão de obra mais vulnerável, as crianças. Que segredos obscuros se escondiam por trás dessa prática que desfocava a linha entre a inocência e a exploração?
A resposta nos levaria a explorar as duras condições laborais dos mais jovens, abrindo um capítulo desgarrador nesta saga de progresso e sofrimento. Essa transformação radical da paisagem urbana, com fábricas que emergiam como colossos de ferro e fumaça, não apenas alterou a estrutura das cidades, também desencadeou um obscuro mistério que se tecia nas sombras da Revolução Industrial, a exploração do trabalho infantil. No coração dessas fábricas, milhares de crianças, algumas com apenas 5 anos, tornaram-se engrenagens de um sistema que, à primeira vista, parecia um milagre de progresso. Imaginemos por um momento uma criança da época, com seu rosto sujo e cansado, trabalhando longas jornadas em um ambiente onde o ar se tornava irrespirável e o barulho das máquinas ensurdecia. Essa criança, presa no ciclo da pobreza, levantava-se antes do amanhecer e dirigia-se à fábrica, onde o eco de seu sofrimento ressoava nas paredes de tijolo. O que a levou a essa vida? A desesperança de uma família que havia perdido tudo na voragem das mudanças econômicas. Muitos desses pequenos, longe de brincar e aprender, encontravam-se em um mundo onde o trabalho duro e a resignação eram sua única realidade. As fábricas, vorazes em sua busca por eficiência e lucro, encontravam nas crianças uma mão de obra barata e obediente. Seu tamanho permitia que se movessem entre as máquinas e realizassem tarefas que os adultos não podiam executar. No entanto, essa aparente vantagem se tornava uma armadilha mortal. As condições de trabalho eram brutais, jornadas de até 16 horas, salários irrisórios e um ambiente que não apenas negligenciava a saúde, mas também ignorava a inocência de uma infância roubada. Quem eram os verdadeiros responsáveis por esse sofrimento? Os donos das fábricas, cegos diante da dor alheia, ou uma sociedade que olhava para o outro lado? Os testemunhos dos sobreviventes traçam um retrato desgarrador: crianças que sofriam acidentes de trabalho, mutilações e doenças respiratórias. A história de um pequeno chamado Thomas, que perdeu seu braço em uma máquina sem proteção, torna-se um símbolo do sacrifício de uma geração. Como se pode justificar o preço humano pago em nome do progresso? A resposta, como tantas vezes na história, se torna um eco que ressoa nas consciências: a ambição desmedida e o desprezo pela dignidade humana. No entanto, em meio a esse panorama sombrio, começaram a surgir vozes que clamavam por mudança. Os primeiros movimentos de reforma trabalhista começaram a tomar forma, impulsionados pela indignação daqueles que se negavam a aceitar como normal a exploração infantil. As primeiras organizações, embora pequenas e vulneráveis, começaram a advogar por leis que protegessem os mais inocentes. Mas, seria suficiente uma simples resistência frente a um sistema tão enraizado na ganância? No final do século XIX, a pressão pública se intensificou. Relatórios assustadores sobre as condições de trabalho infantil começaram a circular, alimentando um crescente clamor social. As primeiras leis que limitavam as horas de trabalho e estabeleciam a idade mínima para os trabalhadores infantis começaram a ser implementadas. Um raio de esperança iluminava um caminho que parecia inalcançável. Mas, poderia essa mudança ser suficiente para erradicar a sombra da exploração? As reformas, embora necessárias, eram apenas um primeiro passo. A luta pelos direitos trabalhistas continuaria, enfrentando a resistência daqueles que se beneficiavam de um sistema que prosperara à custa da inocência. E assim, enquanto as fábricas continuavam sua marcha implacável, o eco das vozes das crianças se erguia em um clamor que se negava a ser silenciado. O mistério da mão de obra infantil na Revolução Industrial nos ensina sobre a fragilidade dos direitos humanos diante das forças do progresso. Mas como se relaciona essa história de sofrimento com o próximo capítulo de nossa travessia? A invenção do telégrafo, que mudaria radicalmente a comunicação no mundo, nos espera na próxima estação dessa jornada. Um avanço que, embora promissor, também traria consigo novos dilemas e questionamentos sobre o verdadeiro custo do progresso. Essa crise não tardaria a abrir as portas para um novo mundo. Um mundo onde as palavras poderiam voar através de fios invisíveis, unindo distâncias e semeando a semente de uma revolução na comunicação. No coração da Revolução Industrial, o telégrafo emergiu como um farol de progresso, uma invenção que prometia desvendar o enigma da comunicação instantânea. Imaginemos por um momento a cena: o burburinho das fábricas, o vapor que se eleva como um fantasma no ar,
e no meio desse turbilhão, um homem se encontra diante de um dispositivo que mudaria para sempre o curso da história. Samuel Morse, um nome que ressoa nas sombras do tempo, tornou-se o arquiteto dessa inovação. Mas foi realmente apenas seu talento que permitiu que a ideia do telégrafo ganhasse vida? Na quietude de seu estúdio, Morse combinou ciência e criatividade, desvendando os mistérios do eletromagnetismo e suas possibilidades. Através de seu gênio, o telégrafo se ergueu não apenas como um aparelho, mas como um símbolo de uma nova era, uma ponte que conectaria pessoas separadas por oceanos e continentes. O funcionamento do telégrafo era um enigma que, uma vez compreendido, revelava um poder sem precedentes. Com simples pulsos elétricos, era possível transmitir uma mensagem em questão de minutos, superando as limitações do tempo e do espaço que haviam dominado a comunicação humana até então. Aquela faísca de eletricidade acendeu um fogo de possibilidades. Que segredos aguardavam à distância, do outro lado do cabo? A imediata se tornou a nova linguagem do mundo, e as cartas que antes viajavam dias, agora se desvaneciam em um sussurro. A primeira linha telegráfica, que unia Washington a Baltimore, foi apenas o começo de uma vasta rede que se estenderia como um fio de prata através da paisagem industrial, conectando cidades e corações. As pessoas deixaram de depender de mensageiros a cavalo, e começaram a confiar no eco de um sinal elétrico. Nesse novo ambiente, os rumores e as informações se propagavam com uma rapidez surpreendente. Como isso afetaria a sociedade que ainda se adaptava às mudanças radicais da industrialização? A resposta se desenhava na névoa do tempo. O telégrafo não apenas transformou a forma como as pessoas se comunicavam, mas também alterou o próprio tecido das relações humanas. Os comerciantes puderam coordenar operações a milhares de quilômetros de distância, as notícias se tornaram um torrente incontrolável, e os governos aprenderam que o controle da informação era uma ferramenta poderosa. À medida que a rede se expandia, o telégrafo se tornou o pulso do mundo moderno, um instrumento que podia fazer tremer impérios e mudar o rumo de nações. No entanto, nem todos estavam prontos para essa nova ordem. A chegada do telégrafo semeou incerteza entre aqueles que se agarravam a modos de vida mais tradicionais. Não havia um risco nessa imediata descontrolada? As notícias, agora instantâneas, podiam ser manipuladas, distorcidas e usadas como armas. A sombra da desinformação espreitava, e com ela, surgiam novas perguntas sobre a verdade e a confiança. O telégrafo era um instrumento de progresso ou uma armadilha sutil que ameaçava a essência da comunicação humana? Os avanços na comunicação não eram apenas um reflexo do engenho humano, mas também um espelho das tensões sociais e políticas que começavam a se formar. A Revolução Industrial não apenas alterava a paisagem física mas também a psicológica. A velocidade da informação mudou a percepção do tempo, e o telégrafo se tornou o símbolo dessa transformação. A humanidade estava à beira de uma nova compreensão da conectividade, um fio invisível que unia não apenas cidades, mas também ideias e aspirações. À medida que nos aprofundamos nessa fascinante rede de comunicação, o telégrafo se torna um protagonista indiscutível, um enigma que continua sussurrando nos ecos do tempo. Mas, o que aconteceria quando o telégrafo se tornasse algo mais do que um simples aparelho? Como esse legado evoluiria para um mundo ainda mais interconectado? A resposta nos levará a explorar a expansão global das ideias e tecnologias, onde o modelo industrial britânico começaria a fluir através de fronteiras e continentes, semeando as sementes de uma industrialização que mudaria o curso da história. Essa crescente interconexão entre fábricas e ferrovias não tardaria a transformar a essência mesma da civilização. À medida que o modelo industrial britânico se consolidava nas ilhas, seus ecos começaram a ressoar com força em continentes distantes, marcando o início de uma expansão global que revelaria tanto oportunidades quanto enigmas. Como foi possível que um conjunto de inovações nascido no coração da Inglaterra se dispersasse como um fogo incontrolável através das fronteiras do mundo? A resposta reside no poder transformador das ideias, que cruzaram oceanos e continentes, adaptando-se às realidades locais, mas sempre sob a sombra de sua origem britânica. Da Índia à América do Norte, a industrialização começou a florescer, levada por mercadores, engenheiros e visionários que viam na máquina a vapor e no telégrafo, não apenas ferramentas de progresso, mas também caminhos para a prosperidade.
Assim, o modelo de produção em massa se tornou um mapa do tesouro, prometendo riquezas e um futuro brilhante àqueles dispostos a seguir seus passos. Nesse contexto, a indústria têxtil, que havia sido a primeira a experimentar a revolução na Grã-Bretanha, se ergueu como o estandarte da industrialização global. A chegada de fábricas em lugares como Estados Unidos, Alemanha e França não foi um mero acidente. Tratou-se de um fenômeno meticulosamente planejado que prometia emular o sucesso britânico. No entanto, será que esses novos industriais realmente compreendiam as implicações de uma mudança tão radical? Ou estavam simplesmente à sombra de um sonho que poderia desmoronar diante da primeira adversidade? O panorama se tornou ainda mais complexo com o advento de novas potências emergentes. O Japão, um país que durante séculos havia estado isolado, decidiu abrir suas portas à industrialização no final do século XIX. Influenciado pelo modelo britânico e com um forte desejo de modernização, o Japão se lançou a uma corrida frenética para alcançar as nações ocidentais e, de fato, superá-las. Assim, em uma reviravolta do destino, o mesmo modelo que havia originado a Revolução Industrial na Europa, se transformou no motor de um império asiático em ascensão. Mas a que custo? Estava a modernização às custas de sua própria identidade cultural? A história da Revolução Industrial não se trata apenas de máquinas e fábricas. É também a história da humanidade enfrentando desilusões e esperanças. À medida que as fábricas emergiam em cada canto do mundo, também surgiam as desigualdades. Na América Latina, o modelo britânico foi recebido com uma mistura de entusiasmo e temor. A exploração de recursos naturais e a introdução de um sistema de trabalho que favorecia a poucos enquanto oprimia muitos mais, levantavam um dilema moral que ressoava em um eco distante da Revolução Francesa. Seria esse o preço que as nações em desenvolvimento deveriam pagar para alcançar um futuro industrial? Enquanto as cidades se enchiam de fumaça e barulho, os trabalhadores começaram a se organizar em busca de direitos e condições de trabalho mais justas. Esse despertar da consciência social, alimentado pela desesperança e pela exploração, daria origem a movimentos que mudariam o curso da história. Mas, quem eram realmente os heróis dessa narrativa? Os industrialistas que impulsionavam o progresso, ou os operários que lutavam por sua dignidade? À medida que a industrialização se expandia, também se expandia a rede de comunicação que a sustentava. O telégrafo, essa maravilha da engenharia, unia continentes e facilitava a troca de ideias e bens. Nesse sentido, o mundo se tornava cada vez menor, como se um fio invisível conectasse todas as nações em um mesmo tecido industrial. Mas, que segredos escondiam esses fios? Em uma era onde a informação viajava mais rápido do que nunca, as mentiras e os enganos também se propagavam com a mesma celeridade. A Revolução Industrial foi, sem dúvida, um período de transformação sem precedentes. No entanto, em seu avanço deixou para trás um rastro de sombras que ainda hoje nos convidam a refletir. À medida que as potências se consolidavam e as nações emergiam, a pergunta persiste: quem realmente se beneficiou dessa nova era industrial? À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, a história começa a se concentrar nos novos titãs que surgiram desse caldeirão de mudanças, aqueles industriais e magnatas que moldariam o destino econômico de suas nações, levando consigo o legado da Revolução Industrial. Quem foram realmente esses homens e mulheres? E que segredos guardavam em seus corações e em suas fábricas? Essa expansão global não tardaria a dar lugar a um novo fenômeno, um enigma que transformaria a própria essência do poder econômico. Nas sombras do surgimento da industrialização, emergiram figuras titânicas que, com sua ambição desmedida e visão audaciosa, moldaram o destino de nações inteiras. Eram os industriais e magnatas da Revolução Industrial, os novos titãs que deram forma a um mundo em constante transformação. Imaginemos por um momento um jovem escocês chamado Andrew Carnegie, cujo nome ressoaria com força nos anais da história. Desde seus humildes começos em uma família de emigrantes, Carnegie se tornaria o imperador do aço, um verdadeiro titã que não apenas dominou a indústria, mas redefiniu o conceito de capital e sucesso. Mas, o que o levou a escalar tão alto em uma era onde o caminho para a riqueza era um labirinto cheio de desafios e concorrentes implacáveis? Ao seu lado, na terra das oportunidades, estava John D. Rockefeller,
o magnata do petróleo cujo império se estendia como uma sombra sobre a economia americana. Seu nome se tornou sinônimo de riqueza, mas a que preço? A história de Rockefeller é também a história do monopólio e da luta pelo controle, um reflexo de um tempo onde a avareza e a inovação caminhavam de mãos dadas. Como conseguiu Rockefeller construir um império tão vasto em um mundo que começava a despertar para a concorrência? No entanto, esses titãs não eram meros atores solitários. Estavam cercados por um ecossistema de financeiros, industriais e empreendedores que, como sombras na penumbra, manipulavam os fios do destino econômico. Cada um deles, com sua ambição, contribuiu para a criação de uma nova classe social que, embora rica, também carregava o peso da desigualdade. Mas eram realmente os arquitetos de sua própria fortuna, ou simplesmente peças em um jogo maior, onde o destino de milhões de trabalhadores dependia de suas decisões. A Revolução Industrial não trouxe apenas avanços tecnológicos, mas semeou as sementes de uma nova cultura empresarial. A Era dos Titãs significava também a era da concorrência feroz, onde a inovação se tornou o único caminho para a sobrevivência. Os homens e mulheres por trás dessas indústrias eram não apenas visionários, mas também estrategistas. Enfrentavam dilemas éticos, perguntando-se: seria possível construir um império sem sacrificar a dignidade humana? No coração desse fenômeno, a figura da mulher emergia lentamente, embora muitas vezes relegada a um segundo plano. As esposas desses magnatas, embora em grande parte invisíveis, desempenharam papéis cruciais na consolidação de seus impérios, muitas vezes gerenciando as finanças familiares e apoiando seus maridos na busca pela grandeza. Mas, onde ficava sua voz neste mundo dominado por homens? Enquanto as fábricas criavam produtos a um ritmo vertiginoso, o custo humano se tornava evidente. Os novos titãs, em sua busca por poder e riqueza, muitas vezes ignoravam as condições de trabalho de seus operários. As sombras das fábricas estavam povoadas por homens, mulheres e crianças que, em seus rostos, carregavam a marca do sacrifício. Seria essa a única forma de progresso, ou haveria um caminho alternativo que poderia ter sido escolhido? O impacto desses titãs não se limitou à economia, sua ambição e poder também moldaram a política. Com cada decisão tomada em seus escritórios, um novo caminho era traçado que influenciaria a direção de nações inteiras. Os gigantes industriais se tornaram figuras de influência, capazes de mover montanhas e mudar leis a seu bel prazer. Mas até onde estavam dispostos a ir para proteger seus interesses? À medida que a Revolução Industrial avançava, o legado desses novos titãs se entrelaçava com o destino da humanidade. As cidades floresceram, mas ao mesmo tempo, as desigualdades cresceram. O eco de suas decisões ressoaria através do tempo, deixando uma marca indelével na história. Mas, seria esse legado um de progresso, ou um aviso sobre os perigos da avareza desmedida? Em breve, o campo também sentiria o impacto dessa voragem industrial. No próximo capítulo, exploraremos como a revolução no campo transformaria a agricultura e a produção de alimentos, e como essa mudança se interrelacionaria com a ascensão dos novos titãs. A história da Revolução Industrial ainda tem muitos segredos a serem desvelados, e o próximo passo nesta jornada promete ser tão revelador quanto inquietante. Essa crise não tardaria a estender seus tentáculos pelo campo, onde uma mudança profunda e radical começava a se gestar. A Revolução Industrial, com sua marcha implacável, não se limitava às fábricas e aos fumos que se erguiam sobre as cidades. Seus ecos ressoavam também na agricultura, um setor que durante séculos havia permanecido quase inalterado, agarrado a tradições ancestrais. Mas, que segredos ocultava essa transformação no coração da vida rural? À medida que a industrialização se apoderava dos vilarejos, a paisagem agrária se tornava um laboratório de inovações. Novas técnicas e ferramentas emergiram, como a semeadora mecânica de Jethro Tull, que prometia aumentar a produção das colheitas. A rotação de culturas, que havia sido um mistério bem guardado entre os agricultores, agora se sistematizava, permitindo uma exploração mais eficaz da terra. Esses avanços, embora revolucionários, levantavam uma pergunta inquietante: a que custo seriam realizados essas mudanças?
O enigma da revolução no campo não se limitava apenas à tecnologia. A introdução da cercagem, que transformou terras comunais em propriedades privadas, desterrava os camponeses e alterava o tecido social. Famílias inteiras se viam obrigadas a abandonar o campo e buscar abrigo nas cidades industriais, onde a promessa de trabalho era em muitos casos uma ilusão. Essa migração em massa semeou o desconcerto em uma sociedade que havia baseado sua existência na conexão com a terra. Seria esse o preço do progresso? As novas práticas agrícolas não apenas transformaram a produção alimentar, também provocaram um aumento populacional sem precedentes. Com a melhoria na disponibilidade de alimentos, as cidades começaram a inchar, alimentando uma população crescente que ansiava pelas promessas da Revolução Industrial. Mas, será que todos realmente se beneficiaram desse aparente avanço? Nas sombras da prosperidade, muitos enfrentavam a pobreza extrema, a fome e a exploração nas fábricas que surgiam como cogumelos na paisagem urbana. Nesse contexto de transformação, a ciência se ergueu como uma aliada inesperada. A química agrícola começou a desempenhar um papel crucial. Os fertilizantes químicos foram introduzidos nas terras, aumentando ainda mais a produção. Mas, que consequências teria essa intervenção no equilíbrio natural? A história nos ensina que cada ação tem uma reação, e o campo, embora revitalizado, começava a mostrar sinais de esgotamento. À medida que as estações mudavam, também mudava a percepção da agricultura. No canto mais escuro desse novo paradigma, os agricultores, outrora guardiões do conhecimento ancestral, enfrentavam uma desconexão com a terra que cultivavam. Os ciclos da natureza eram alterados por uma lógica industrial, que priorizava a quantidade sobre a qualidade. As terras que haviam alimentado gerações começaram a ser tratadas como meros recursos a serem explorados. Que legado deixariam essas decisões nas gerações futuras? A revolução no campo também levantou questionamentos sobre a sustentabilidade. Enquanto alguns celebravam os avanços e a capacidade de alimentar uma população crescente, outros alertavam sobre os perigos de um sistema que parecia ignorar os limites da natureza. A luta entre tradição e inovação tornava-se cada vez mais evidente, expondo as tensões que emergiam na sociedade. Poderia a industrialização ser a solução para todos os problemas alimentares, ou seria sua própria perdição? Nesse cenário de mudanças vertiginosas, surgiram novas vozes clamando por uma agricultura mais consciente e respeitosa. Os movimentos agrários começaram a ecoar a necessidade de um retorno a práticas mais sustentáveis, uma busca por restabelecer o equilíbrio perdido. Mas, em um mundo que se movia à velocidade da máquina a vapor, essas vozes poderiam ser ouvidas? Assim, a revolução no campo se tornou um microcosmo da luta mais ampla entre a industrialização e as tradições enraizadas. O mistério de como essas mudanças afetariam o futuro da humanidade começava a se desvelar, mas as respostas ainda permaneciam na penumbra. Enquanto a agricultura se transformava, a ciência se preparava para entrar em ação, prometendo uma nova era de descobertas e avanços. A próxima etapa nessa jornada nos levará a explorar a relação simbiótica entre a ciência e a indústria, um vínculo que prometia desvelar novos horizontes e aprofundar o mistério da Revolução Industrial. Que segredos aguardavam nessa interseção de progresso e conhecimento? Essa crise não tardaria a se revelar como um catalisador de uma mudança monumental, onde a engenhosidade humana se entrelaçou com a ciência para forjar um novo futuro. Nas fábricas empoeiradas da Revolução Industrial, um mistério vibrante se gestava, a relação simbiótica entre os avanços científicos e o desenvolvimento industrial. Em cada canto de uma sociedade transformada, o eco de descobertas científicas ressoava nas máquinas dos novos tempos, desafiando as noções tradicionais de produção e criatividade. À medida que as máquinas de fiar e os motores a vapor ganhavam vida, um exército de cientistas, inventores e pensadores se unia em um esforço insaciável para desvendar os segredos da natureza. Que mistérios o mundo natural guardava que poderiam ser utilizados para o benefício humano? A curiosidade se tornou um motor de mudança, e assim, a ciência começou a servir à indústria, dando origem a avanços que pareciam quase mágicos. Considere, por exemplo, a descoberta da eletricidade.
Em um tempo em que a luz das velas era a única companhia da noite, o engenheiro britânico Michael Faraday, com seu empenho inabalável, conseguiu transformar a teoria em prática. Sua invenção do gerador elétrico abriu as portas para uma nova era, onde a energia podia ser domesticada e utilizada para iluminar fábricas e lares. Mas, essa iluminação foi um simples avanço técnico, ou representou uma mudança na forma como os seres humanos interagiam com seu ambiente? As sombras da noite se dissipavam, mas, ao mesmo tempo, não começavam a projetar novas sombras na vida social e laboral de milhões? Enquanto Faraday iluminava o caminho, outros cientistas como James Clerk Maxwell exploravam os mistérios do eletromagnetismo. Suas teorias, que a princípio pareciam um labirinto de conceitos abstratos, logo se materializaram em aplicações práticas que revolucionaram a comunicação e o transporte. Imaginemos um mundo onde as notícias viajavam à velocidade da luz, onde uma palavra podia cruzar continentes em um instante. Seria o telégrafo então apenas um aparelho ou uma ponte que conectava a humanidade de formas antes inimagináveis? Essas inovações não surgiram em um vácuo. Eram o resultado de um delicado equilíbrio entre a invenção e a aplicação, onde cada nova descoberta esbarrava nos limites do possível. O cientista e o industrial se tornaram aliados, cada um impulsionando o outro para frente. Nessa dança, a química também encontrou seu lugar, com figuras como Antoine Lavoisier, que desvendou os segredos da combustão e da matéria. Suas descobertas não apenas revolucionaram a ciência, mas também forneceram às fábricas os combustíveis necessários para alimentar sua insaciável voracidade. Não é irônico pensar que o mesmo processo que alimentava o progresso industrial também lançava as bases para uma crise ambiental que espreitava no horizonte? Nesse contexto de descoberta e aplicação, o tempo se ergueu como um protagonista silencioso, marcando o ritmo do avanço. A invenção da ferrovia, por exemplo, não apenas representou um avanço no transporte, mas transformou a logística industrial, permitindo que as matérias-primas se deslocassem rapidamente e que os produtos finais chegassem aos mercados em tempos recordes. A máquina a vapor de Watt, ao ser acoplada a esses sistemas, criou uma rede de produção que conectava fábricas, cidades e pessoas em uma vasta teia industrial. Mas, quem eram os verdadeiros beneficiários dessa rede? O progresso era um presente para todos, ou apenas para alguns poucos escolhidos que controlavam os fios do poder? Enquanto as fábricas se expandiam, e a fumaça das chaminés se elevava em direção ao firmamento, um novo tipo de conhecimento se forjava nas salas de aula das universidades. A ciência deixou de ser um mero campo de estudo acadêmico para se tornar um pilar fundamental da indústria. O conhecimento se tornou um recurso tão valioso quanto o carvão ou o aço. No entanto, a que custo ocorreu essa transformação? As vozes de quem trabalhava nas fábricas começavam a se erguer, e com elas, um chamado à reflexão sobre o verdadeiro significado do progresso. E assim, nesse enigma de avanços e consequências, os cientistas e os industriais se encontraram em uma encruzilhada. A ciência, com sua promessa de um futuro brilhante, também trouxe consigo a sombra da exploração e do despojo. As fábricas, que um dia foram vistas como templos do progresso, começaram a ser objeto de questionamento. Seria realmente o avanço industrial uma bênção ou uma maldição disfarçada? À medida que a Revolução Industrial continuava sua marcha inexorável, uma nova onda de consciência emergia. A luta pelos direitos dos trabalhadores começava a se gestar entre as sombras das fábricas, prefigurando um conflito que mudaria o rumo da história. A ciência havia servido à indústria, mas agora, quem serviria aos trabalhadores que alimentavam essa máquina insaciável? Nesse contexto de tensão, o próximo capítulo nos levará a explorar o surgimento de movimentos operários e sua luta por melhores condições de trabalho e direitos, revelando como a sombra da exploração começou a ser confrontada com a luz da resistência. Essa crise não tardaria a reverberar nos corações daqueles que, arrastados pela roda implacável da industrialização, se encontraram presos em um mundo que se transformava a uma velocidade vertiginosa. À medida que as fábricas surgiam como demônios de aço e vapor, a vida dos trabalhadores mergulhava em um inquietante enigma. O que havia acontecido com os direitos daqueles que, com suas mãos calejadas, alimentavam a máquina do progresso?
A Revolução Industrial, um fenômeno que prometia prosperidade e avanço, também escondia em suas sombras um profundo desassossego. Nas ruas das cidades, a luta pelos direitos trabalhistas começava a tomar forma, um eco de resistência que ressoava entre os gritos dos operários. Os movimentos operários emergiram como uma resposta visceral às condições desumanas que se tornaram a norma. Não se tratava apenas de uma busca por melhorias salariais, era uma questão de dignidade. Nos primórdios dessa luta, os trabalhadores se organizavam em grupos, formando um tecido de solidariedade que desafiava a opressão. Quem eram esses homens e mulheres que se atreviam a questionar a ordem estabelecida? As assembleias clandestinas se tornaram um refúgio da esperança. Naqueles espaços escuros, onde as chamas das velas tremulavam com o mesmo fervor que os corações dos presentes, discutiam-se demandas que antes pareciam impossíveis. A jornada de trabalho de 16 horas, as condições insalubres das fábricas, o trabalho infantil, cada um desses temas se tornou uma faísca que acendeu a chama da rebelião. Até onde estavam dispostos a ir aqueles que haviam sido despojados de sua voz? O ano de 1834 foi testemunha de um dos episódios mais significativos nessa luta, a formação da Sociedade dos Trabalhadores da Grã-Bretanha. Esse movimento buscava a unificação dos trabalhadores, uma força que pudesse enfrentar os titãs industriais. No entanto, seu caminho não seria fácil. Enfrentaram a repressão violenta e a indiferença do governo. Mesmo assim, a chama da protesto não se extinguiu. Nas ruas, os gritos de justiça e direitos começaram a ressoar como um canto de guerra. As primeiras greves organizadas surgiram como um ato desesperado de desafio. Em 1831, os tecelões de Nottingham se levantaram contra a introdução de maquinário que ameaçava seu sustento. Em um ato de coragem que transbordava a lógica, abandonaram seus postos de trabalho, desafiando seus patrões e um sistema que os considerava dispensáveis. Que poder havia na união daqueles que até então haviam sido invisíveis? O eco de sua resistência se espalhou além das fábricas. Tornou-se um grito coletivo que exigia reconhecimento. O surgimento de sindicatos marcou outro capítulo nessa história de luta. Essas organizações começaram a articular as demandas dos trabalhadores, tornando-se a voz daqueles que, no ruído da maquinaria, mal podiam ser ouvidos. A legalização dos sindicatos em 1871 foi um marco, mas também um enigma. Será que o reconhecimento legal significava o fim da luta? Ou era simplesmente o começo de uma batalha mais complexa? Com o tempo, a voz dos trabalhadores se viu fortalecida pela influência de ideologias emergentes, como o socialismo e o anarcossindicalismo. Líderes carismáticos como Robert Owen e Karl Marx começaram a tecer um discurso que oferecia uma nova visão do mundo do trabalho. Mas, em meio a essa transformação, a pergunta persistia: quem realmente se beneficiaria dessa luta? Os trabalhadores continuariam a ser as vítimas de um sistema que se alimentava de seu sofrimento? Enquanto a Revolução Industrial avançava, as condições de trabalho continuaram a se deteriorar, e a cada novo escândalo a indignação crescia. As massacres de Peterloo em 1819, onde centenas de manifestantes foram assassinados, tornaram-se um símbolo da repressão brutal contra aqueles que ousavam levantar a voz em busca de justiça. Cada lágrima derramada por um operário se transformou em um grito que ressoaria ao longo da história, um lembrete de que a luta pelos direitos não era apenas uma questão de dinheiro, mas de humanidade. Assim, a luta pelos direitos trabalhistas se tornou um legado que perduraria além da Revolução Industrial. Um enigma que continuaria a se revelar nas sombras da história, onde cada vitória e cada derrota fariam parte de um tapete complexo. Nesse contexto, a consciência social começaria a florescer, marcando o início de uma nova era que questionaria os limites do progresso e a moralidade por trás dele. A poluição, um resultado sombrio desse progresso desenfreado, começaria a emergir como uma sombra inquietante. À medida que a Revolução Industrial se adentrava em suas fases mais avançadas, a pergunta que pairava no ar era: a que preço se pagaria o avanço? Essa crise não tardaria a revelar um rosto oculto, uma sombra que pairava sobre o brilho dos avanços industriais. À medida que as fábricas se erguiam, também surgia um legado sombrio: a poluição,
O eco das máquinas vibrava no ar, mas não era o único som que emergia deste novo mundo. Com cada chaminé que se erguia, com cada tonelada de carvão que se consumia, um enigma começou a se desvelar. A que custo realmente estava surgindo esta era de progresso? A fumaça espessa e negra que transbordava pelas cidades industriosas não era apenas um subproduto do desenvolvimento. Era um símbolo de uma mudança profunda e preocupante. As águas de rios como o Tâmisa tornavam-se opacas, o ar se saturava de partículas nocivas e a paisagem, antes vibrante, cobria-se de um cinza ominoso. A revolução que prometia um futuro resplandecente trazia consigo um preço que a humanidade mal começava a vislumbrar. À medida que os trabalhadores lutavam por seus direitos em meio às fábricas, a natureza também começava a gritar seu descontentamento. Os ecossistemas que sustentaram gerações encontravam-se na corda bamba. O que aconteceria se a Terra, em seu silêncio, decidisse cobrar vingança? Os primeiros sinais de alarme começaram a surgir na forma de doenças, na perda de biodiversidade e na devastação de paisagens inteiras. A industrialização, em sua voraz busca por eficiência, não apenas alterara o tecido social, mas também fraturara o delicado equilíbrio da vida. Foi neste contexto sombrio que emergiu uma centelha de consciência. Um grupo de pensadores e cientistas começou a questionar o modelo que havia sido estabelecido. Figuras como John Ruskin e a obra da Sociedade de Proteção da Natureza começaram a levantar perguntas inquietantes. O progresso é realmente progresso se destrói o que amamos? Podemos seguir em frente sem contemplar o legado que deixamos para as gerações futuras? A sombra da poluição não afetava apenas a saúde dos homens, mas também seu espírito. No final do século XIX, o conceito de consciência ecológica começou a tomar forma. A industrialização trouxera consigo um mundo de maravilhas, mas também um abismo de sofrimento e destruição. Nas páginas de revistas e jornais, a voz da natureza começava a se elevar, exigindo ser ouvida. As primeiras manifestações públicas em defesa do meio ambiente estavam se gestando, e o eco das protestas dos trabalhadores se entrelaçava com o clamor por um mundo mais limpo e sustentável. No entanto, foi suficiente essa nova consciência para mudar o rumo? Os avanços tecnológicos continuavam a um ritmo frenético, e as fábricas, como monstros insaciáveis, demandavam mais e mais recursos. A pergunta persistia no ar: poderiam os homens dominar a máquina sem sacrificar seu lar? A tensão entre o progresso e a conservação se intensificava, como um jogo de poder em que o destino do planeta pendia de um fio. Enquanto isso, os efeitos da poluição começaram a se tornar mais evidentes. As cidades se tornaram verdadeiras armadilhas de smog, onde a visibilidade tornava-se um luxo e a saúde, uma preocupação constante. A vida daqueles que habitavam nessas urbes se transformava em uma luta diária contra um inimigo invisível. A sombra da industrialização era sem dúvida um mistério em si mesma. Quem poderia imaginar que o mesmo engenho que prometia prosperidade poderia se tornar um algoz silencioso? Neste inquietante panorama, a ciência começou a desempenhar um papel crucial. Pesquisadores começaram a estudar os efeitos da poluição na saúde humana e no ambiente. As primeiras estatísticas sobre doenças respiratórias e poluentes foram publicadas, e os resultados foram alarmantes. A voz da razão, frequentemente abafada pelos gritos da produção, começava a se elevar. Poderia o conhecimento ser a chave para desfazer o dano causado? Enquanto a Revolução Industrial continuava sua marcha implacável, uma nova era de revelações se perfilava no horizonte. A sombra da poluição não apenas marcava um capítulo sombrio na história industrial, mas também semeava as sementes de um movimento que buscaria reconciliar a humanidade com a natureza. A luta por um equilíbrio entre o progresso e a preservação estava prestes a começar, um confronto que definiria o futuro de gerações vindouras. Assim, após as cinzas da industrialização, surgiram novas esperanças. Mas o caminho para a redenção seria longo e árduo. A segunda revolução industrial se aproximava, trazendo consigo inovações que prometiam mudar novamente as regras do jogo. No entanto, a humanidade teria aprendido com seus erros, ou o ciclo de destruição e renascimento continuaria sem cessar? Essa crise não tardaria a dar passo a uma nova era,
um capítulo da Revolução Industrial conhecido como a Segunda Onda. No horizonte, emergiam inovações que prometiam transformar a produção e a vida tal como eram conhecidas. O eco da primeira Revolução Industrial ainda ressoava nos corações das fábricas. Mas logo seria eclipsado por um torrente de avanços que desdibujaria as fronteiras do engenho humano. No final do século XIX, o mundo assistia a uma mudança radical. A eletricidade, esse mistério em seu estado mais puro, começava a iluminar não apenas as cidades, mas também as fábricas, concedendo aos industriais um novo tipo de poder. Que segredos escondia essa força que prometia revolucionar a produção? Com a invenção da lâmpada por Thomas Edison e o desenvolvimento de geradores elétricos, a escuridão se dissipava e um novo amanhecer industrial se desenhava no horizonte. Mas a eletricidade não era o único protagonista nesse relato de transformação. A invenção do motor de combustão interna, com sua promessa de mobilidade e eficiência, levantava um enigma. Poderia esse novo poder dar origem a uma revolução ainda mais profunda que a anterior? Com a chegada dos automóveis e das máquinas agrícolas, a paisagem rural e urbana começava a se reconfigurar. Como se um artista tivesse decidido apagar as velhas linhas da tela e começar de novo. Enquanto isso, nas fábricas, a produção se encontrava em uma encruzilhada. A introdução do sistema de produção em cadeia, popularizado por Henry Ford, prometia tornar a fabricação um processo quase mágico. Mas, a que custo? A sombra da desumanização espreitava os trabalhadores, que se tornavam engrenagens de uma vasta máquina que funcionava ao ritmo de um tambor industrial ensurdecedor. As vozes daqueles homens e mulheres presos na repetição monótona se perdiam no eco da produção em massa. Essa nova onda não se limitava à produção. O surgimento da indústria química, com seu arsenal de novas substâncias e processos, abria um mundo de possibilidades. A criação de produtos sintéticos, desde corantes até plásticos, levantava um mistério que desafiava a própria natureza dos materiais. Seria possível que o homem pudesse dominar a química da vida, moldando o ambiente a seu bel prazer, sem considerar as consequências? Nesse contexto, a comunicação também experimentava um renascimento. O telégrafo, precursor de uma nova era de informação instantânea, se expandia como uma rede neural através de continentes, conectando ideias e mercados. A pergunta que pairava no ar era: essa interconexão poderia facilitar uma nova forma de organização social, ou se tornaria uma arma de manipulação? À medida que a segunda revolução industrial avançava, as tensões sociais também aumentavam. As promessas de progresso e prosperidade eram ofuscadas pela exploração laboral e pelas crescentes desigualdades. Os movimentos operários começaram a germinar, desafiando o status quo e exigindo direitos que pareciam um eco do passado. Seria possível que em sua luta, esses homens e mulheres encontrassem uma voz que ressoasse além das paredes das fábricas? Enquanto as inovações continuavam a moldar o mundo, uma sombra de conflito começava a pairar sobre a Europa. As potências industriais competiam não apenas pelo domínio econômico, mas também pela hegemonia política. A máquina de guerra se alimentava dos avanços industriais e as tensões acumuladas no ar eram palpáveis. Estaria a humanidade preparada para enfrentar as consequências de seu próprio progresso? Nesse crisol de avanços e conflitos, a segunda revolução industrial deixou um legado complexo. As bases da modernidade estavam sendo assentadas, mas o preço a pagar era incerto. As sombras do passado se entrelaçavam com as promessas do futuro, criando um emaranhado de esperanças e temores. E assim, enquanto o mundo se preparava para adentrar o século XX, a industrialização se tornaria um ator-chave nos próximos capítulos da história. A guerra e a indústria, em uma dança inquietante, se entrelaçavam, evidenciando a relação simbiótica entre o avanço tecnológico e o conflito humano. Que mistérios ainda guardavam nas profundezas dessa nova era? A resposta, como sempre, se encontrava no eco das máquinas que nunca cessavam de trabalhar. Essa crise não tardaria a se manifestar nas sombras dos conflitos bélicos que devastariam a Europa. A Revolução Industrial, enquanto transformava a vida cotidiana de milhões, também semeava as sementes de um novo tipo de guerra.
A Primeira Guerra Mundial, um cataclismo de proporções inimagináveis, gestou-se em um contexto onde a indústria e a guerra se entrelaçavam em um enigma obscuro e fascinante. Como pôde a máquina a vapor, inicialmente concebida para revolucionar a produção, tornar-se a artífice de uma das épocas mais devastadoras da humanidade? À medida que os países europeus competiam pelo domínio global, a indústria se erguia como um pilar fundamental na preparação e sustentação dos exércitos. As fábricas que até então haviam sido o motor do crescimento civil, transformaram-se em verdadeiras fábricas de morte. O aço, a pólvora e a maquinaria pesada tornaram-se os novos elementos de um sem fim de estratégias militares. Que segredos guardavam aqueles imensos edifícios de tijolo e aço, onde o suor dos operários se misturava com o eco da guerra? Os avanços tecnológicos da Revolução Industrial, como os rifles de repetição e os canhões de grande calibre, estavam à ordem do dia. As nações embarcavam em uma frenética corrida armamentista, onde o poder industrial se traduzia diretamente em poder militar. À medida que os líderes políticos e militares olhavam para suas fábricas, a capacidade de produção tornava-se um aspecto crucial para o sucesso no campo de batalha. Mas, seria a eficiência industrial suficiente para satisfazer a insaciável demanda da guerra? Nesse contexto, a Primeira Guerra Mundial estourou em 1914, marcando o início de um conflito que se estendeu além das fronteiras da Europa, arrastando consigo nações inteiras. As linhas de suprimento tornaram-se o coração pulsante do esforço bélico. A produção em massa, nascida dos mesmos princípios que haviam dado vida à Revolução Industrial, aplicou-se não apenas aos bens de consumo, mas à fabricação de armamentos. Poderia a humanidade ter previsto o impacto devastador de tal convergência? Os exércitos se equiparam com tanques, aviões e navios de guerra, todos eles produtos de uma indústria que havia aprendido a dominar a produção em grande escala. Nas fábricas, as máquinas trabalhavam dia e noite, enquanto os operários, muitos deles jovens e desprotegidos, enfrentavam condições extremas para satisfazer a demanda bélica. O clamor das armas ressoava nos corações dos trabalhadores, que se perguntavam se algum dia seu esforço seria recompensado ou simplesmente se tornaria parte do esquecimento. À medida que as frentes de batalha se expandiam, as cidades industriais tornaram-se alvos estratégicos, onde a fumaça das chaminés se misturava com a fumaça da guerra. As fábricas estavam marcadas nos mapas como pontos vitais, e aqueles que controlavam a produção dominavam o destino da guerra. Mas o verdadeiro mistério residia em como a indústria, uma vez símbolo de progresso, havia se tornado uma ferramenta de destruição em massa. Foi o avanço tecnológico um presente ou uma maldição? A guerra não apenas transformou a indústria, também alterou o tecido mesmo da sociedade. As mulheres que tradicionalmente haviam se mantido à margem do trabalho industrial, foram chamadas a ocupar os postos vagos deixados pelos homens enviados ao fronte. Essa mudança inesperada desafiou as normas sociais e lançou as bases para futuras lutas pela igualdade. Mas, poderia a guerra ser também uma oportunidade para a mudança social, ou era simplesmente outra manifestação do sofrimento humano? Enquanto o estrondo dos canhões ressoava e as fábricas produziam sem descanso, o legado da Revolução Industrial tornava-se cada vez mais complexo. A interseção entre guerra e indústria revelava um lado obscuro da humanidade, onde o progresso e a destruição dançavam em um delicado equilíbrio. Que lições poderiam ser aprendidas desse período tumultuoso? Poderia a história oferecer respostas às perguntas que ainda ressoam no presente? O fim da guerra deixou um mundo desgastado e transformado, onde as fábricas, uma vez vibrantes de vida, tornaram-se monumentos ao que havia sido. A industrialização não apenas deu origem a um novo tipo de guerra, havia reconfigurado a própria sociedade. Nesse contexto, o futuro da produção em massa se perfilava como o próximo capítulo de uma história que parecia nunca ter fim. Que novos desafios e oportunidades surgiriam do caos deixado pela guerra? Assim, a Revolução Industrial, em sua busca por progresso e eficiência, havia tecido uma trama de consequências que ressoaria ao longo do século XX.
No próximo capítulo, exploraremos como a produção em massa se consolidou como um modelo dominante, transformando a economia e a vida cotidiana de milhões, em um mundo que ainda carregava o peso de seu legado bélico. Essa guerra não apenas transformou a paisagem europeia, mas também deixou uma marca indelével na maneira como as nações concebiam a produção. A sombra do conflito se dissipa, revelando um novo enigma, a era da produção em massa. À beira do século XX, o mundo se preparava para o desdobramento de um modelo que mudaria radicalmente a produção e o consumo. Que forças invisíveis estavam em jogo nessa metamorfose? O modelo fordista, fundamentado nos princípios da montagem e da padronização, emergiu como a resposta às demandas de uma sociedade em constante evolução. Henry Ford, um nome que ressoaria nos anais da história, não apenas revolucionou a indústria automobilística, mas lançou as bases de uma nova forma de trabalhar. Sua visão, impulsionada pela ideia de que a produção deveria ser eficiente e acessível, transformou a fábrica em um lugar onde a repetição se tornou arte, e o tempo, em dinheiro. Mas foi realmente a eficiência um avanço incondicional, ou escondia um preço que a humanidade teria que pagar? Nesta nova era, as fábricas se erguiam como colossos de aço e fumaça, onde milhares de trabalhadores se moviam como engrenagens em um imenso mecanismo. Cada posto de trabalho, projetado para maximizar a produção, eliminava a individualidade em favor da maquinaria. A produção em massa prometia bens mais acessíveis, mas a pergunta persistia: a que custo? Os rostos cansados dos operários, presos em um ciclo interminável, nos sussurram histórias de sacrifício e anseio. O eco de suas lutas ressoa em cada linha de produção, lembrando-nos que o progresso muitas vezes caminha de mãos dadas com a exploração. Enquanto as fábricas se multiplicavam, o consumo também experimentava uma transformação radical. A produção em massa não apenas gerava mercadorias, mas alimentava um voraz apetite pelo consumo. A publicidade, uma nova forma de arte, surgia como um poderoso aliado, seduzindo as massas com promessas de felicidade através da aquisição. Seria realmente a satisfação um mero produto da economia, ou havia algo mais profundo que nos levava a buscar consolo no material? Ford não foi o único a aproveitar esse novo paradigma. Desde condições de trabalho precárias até a crescente automação, o sistema fordista se expandiu como um fenômeno global. Em cada canto do mundo industrializado, as fábricas de automóveis, eletrodomésticos e têxteis se alinhavam, produzindo bens em uma escala nunca antes vista. No entanto, por trás da fachada de prosperidade, surgiram sombras de descontentamento. Os movimentos operários começaram a se agitar, reivindicando direitos e condições dignas. O progresso estava destinado a ser um privilégio de poucos, enquanto a maioria permanecia presa na roda do sacrifício? À medida que o século XX avançava, a produção em massa se consolidava como um modelo hegemônico. Mas, como em toda história de poder, o preço a pagar se tornava cada vez mais evidente. A desumanização do trabalho e o esgotamento dos recursos naturais começaram a deixar uma marca indelével no planeta. A Revolução Industrial, que havia prometido um futuro brilhante, tornava-se um enigma de contradições. Poderia a humanidade encontrar um equilíbrio entre o avanço tecnológico e a preservação de sua essência? O legado da produção em massa não se percebe apenas na economia, mas na cultura e na identidade de uma sociedade que se transformou radicalmente. As cidades, repletas de fábricas e população, tornaram-se o símbolo de uma era de oportunidades, mas também de desilusões. As utopias sonhadas por muitos enfrentavam a cruel realidade de um mundo dividido entre o excesso e a escassez. Mas enquanto o eco das máquinas continuava a ressoar nas ruas, um novo mistério começava a se gestar na penumbra. A humanidade se encontrava em uma encruzilhada, um ponto de inflexão, onde as decisões tomadas moldariam não apenas o presente, mas também o futuro. O fim da produção em massa estava mais perto do que se poderia imaginar, e com ele, a promessa de uma nova era de transformação. No horizonte, vislumbrava-se a necessidade de refletir sobre o legado desse modelo produtivo. A pergunta que se colocava era clara: que marcas deixaria a Revolução Industrial nas gerações futuras? Com o olhar fixo no futuro, adentramos em um novo capítulo,
onde a herança da Revolução Industrial e seus desafios se tornariam o foco de nossa próxima exploração. Estamos preparados para enfrentar o legado de nosso passado? A Revolução Industrial, um fenômeno que transformou a paisagem da humanidade, nos deixa em seus ecos um legado que ressoa até os dias de hoje. No capítulo anterior, exploramos como a produção em massa se tornou a norma, moldando uma era onde a eficiência e a velocidade dominaram o cenário. Mas, que sombras pairam sobre esse avanço? Que segredos e desafios nos aguardam no caminho que percorremos? A herança da Revolução Industrial se apresenta como um enigma multifacetado. À medida que as engrenagens das fábricas giravam e os trens cruzavam a terra, gestou-se uma sociedade que por um lado prometia prosperidade, mas, por outro, deixava em seu rastro uma esteira de descontentamento e desigualdade. A industrialização trouxe consigo a criação de uma nova classe média, o surgimento de oportunidades de trabalho e um impulso sem precedentes em direção à urbanização. No entanto, também revelou um lado sombrio, as condições de trabalho desumanas, a exploração infantil e a degradação ambiental que ainda hoje nos assombram. Ao longo das décadas, a Revolução Industrial deixou sua marca em cada canto do mundo. As fábricas, antes símbolo de progresso, se transformaram em monumentos à exploração. Os rios, que uma vez foram fontes de vida, tornaram-se correntes contaminadas, levando consigo não apenas resíduos, mas o eco de um tempo em que a ambição desmedida cegava a humanidade. Como chegamos a este ponto? Que decisões coletivas marcaram nosso caminho? Atualmente enfrentamos um dilema que é tanto um legado quanto um desafio. A tecnologia que uma vez foi o motor da industrialização, hoje se apresenta como uma arma de dois gumes. A automação e a inteligência artificial prometem revolucionar novamente a economia, mas à custa da perda de empregos e da crescente desigualdade. Estamos condenados a repetir os erros do passado, ou existe um caminho para um futuro mais equilibrado e sustentável? A Revolução Industrial não apenas transformou a economia, alterou a própria estrutura de nossas sociedades. Os movimentos operários, nascidos da necessidade de reivindicar direitos, evoluíram, mas conseguiram realmente a mudança que pretendiam? Em um mundo onde o trabalho é constantemente redefinido, a luta por condições justas e dignas persiste, mas com novos rostos e novas demandas. É suficiente? Ou será necessário um novo renascimento da consciência social para enfrentar os desafios que se aproximam? Enquanto olhamos para o futuro, é crucial refletir sobre o legado que herdamos. A história nos adverte sobre o perigo de esquecer as lições do passado. A Revolução Industrial nos ensinou que o progresso sem controle pode nos levar a um abismo de desigualdade e destruição. Hoje, o desafio reside em equilibrar a inovação tecnológica com a responsabilidade social e ambiental. Seremos capazes de forjar um caminho que honre o legado de esforço e sacrifício de quem nos precedeu, enquanto nos dirigimos para um futuro mais justo? À medida que esta jornada chega ao fim, nos encontramos em uma encruzilhada. A história da Revolução Industrial é, em essência, a história de nossa própria humanidade, uma narrativa tecida com fios de ambição, sofrimento e esperança. Cada máquina, cada fábrica, cada avanço, nos deixou uma lição crucial. O verdadeiro progresso não se mede apenas em termos econômicos, mas na capacidade de construir um mundo onde todos possam prosperar. Neste vasto mar de mudanças, o eco da Revolução Industrial nos convida a questionar: que legado estamos dispostos a deixar para as gerações futuras? Seremos os arquitetos de um novo amanhecer, ou os herdeiros de um passado que nos persegue? No final, o mistério não reside apenas no que construímos, mas em como escolhemos avançar. A história não terminou. Na verdade, está em nossas mãos, esperando para ser reescrita. E talvez, nessa reescrita, encontraremos a chave para um futuro onde o legado da Revolução Industrial se torne um farol de esperança, em vez de uma sombra que nos persegue.